Olá, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo para mais uma aula do curso Conhecendo o Espiritismo. Para quem está chegando agora, esse curso acontece às segundas-feiras, às 18 horas da noite. E durante o curso, o nosso chat fica aberto para quem quiser interagir conosco e para quem tiver alguma dúvida. No final da aula eu vou estar aqui para poder tirar as dúvidas, caso haja alguma, e para interagir um pouquinho com vocês. Hoje nós estamos chegando na nossa 16ª aula, mas quem perdeu alguma aula ou quem está começando agora o curso, pode ficar tranquilo que temos todas as aulas gravadas aqui no canal do YouTube do SEMA. Não só esse curso, como tantos outros vocês podem encontrar aqui, então não precisam ficar preocupados. Durante a aula de hoje do curso, nós vamos falar um pouco mais sobre reencarnação, e eu digo um pouco mais porque nós já entramos mais ou menos nesse tema. Nós falamos sobre a respeito da necessidade da encarnação e também da reencarnação, de nascer e renascer novamente. E hoje vamos falar sobre laços de família, que é sempre um tema que gera muitos questionamentos, que gera muita troca, muitas informações, muitas dúvidas também. Então fiquem à vontade para poder fazer as perguntas que surgirem aí na cabecinha de vocês. Nós sempre começamos o curso com um trechinho do Evangelho. E o trecho do Evangelho de hoje é um trecho bastante especial, porque está no capítulo 4, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é um trecho onde Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos. É uma passagem bastante famosa, então eu aconselho que vocês leiam, assim que tiverem um tempinho, que peguem, que leiam esse capítulo, esse item, principalmente quem não conhece, porque é uma passagem onde Jesus fala pela primeira vez com muita clareza sobre a reencarnação. Então vamos ver o que Jesus falou a Nicodemos. Jesus lhe falou: em verdade vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dar um alerta a Nicodemos, que não entendeu muito na época, assim como nós também não entendemos. Jesus quis explicar que o espírito, ele só progride, ele só chega à perfeição através das múltiplas existências. A reencarnação, ele é um fundamento da doutrina espírita, e é através dela que nós podemos, como espíritos, evoluir, ter oportunidades. É uma misericórdia oferecida pelo nosso Pai, por Deus, para que nós possamos progredir e evoluir enquanto espíritos. E isso significa ver o reino de Deus, chegar à perfeição. É o nosso progresso moral e intelectual. Então, isso só é possível se nós nascermos e renascermos, porque Jesus sabia que uma única vida, uma única existência, não seria tempo suficiente para que essa transformação, para que esse progresso acontecesse. Então vamos fazer a nossa prece para dar início à nossa aula de hoje. Agradecendo muito ao nosso Pai amado e ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos estudando a doutrina espírita, pedindo aos benfeitores e à nossa doce irmã Maria Angélica que estejam conectados conosco e que possamos aprender tudo aquilo que nos for ensinado na aula de hoje. Fica conosco, Mestre querido, que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos dar início falando um pouquinho sobre família. O que é família para vocês? Vamos raciocinar. Família, quando a gente fala essa palavrinha família, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Pai, mãe, filhos, marido, esposa. Qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando falamos em família? Aconchego, amor, dificuldade. Acho que para cada um de nós, essa palavrinha ela vai significar alguma coisa, vai relembrar alguma coisa em nós. E eu vou trazer algumas coisas, alguns pontos para a gente levantar aqui umas questões. Família.
Segundo a doutrina espírita, a família é a reunião de almas em processo de evolução, reajuste e aperfeiçoamento. Será que já paramos para enxergar a nossa família, né, os nossos filhos, maridos, irmãos, pais? Já conseguimos, já paramos para enxergar nossa família como essa reunião de almas que estão ali evoluindo, reajustando, se aperfeiçoando? Será que já temos esse olhar? Será que já paramos para pensar em família nesse sentido? Porque quando nós entendemos que família é o instituto, é a escola de almas, onde espíritos imperfeitos ainda, em processo de evolução, se encontram para poder reajustar, sejam problemas do passado, como as provas, né, da atualidade, dessa encarnação específica, como aperfeiçoamento, para que a gente possa aperfeiçoar as nossas virtudes, para que a gente possa aparar as arestas, para que a gente possa acabar com os nossos vícios aos poucos. É preciso que a gente tenha essa maturidade de enxergar os nossos familiares como espíritos em caminho, né, a caminho da evolução junto conosco. Olha só que outro conceito interessante que a doutrina espírita nos traz, que família é um laboratório de experiências renovadoras. Então, família é a escola onde nós aprendemos as primeiras letras da palavra amor, onde nós aprendemos a ter paciência, onde nós aprendemos a repartir, a compartilhar. Nada é meu, tudo é nosso. Então, a família é a nossa primeira célula de aprendizado, que foi criada por Deus para que nós pudéssemos progredir. É a primeira célula da sociedade. É a escola de aprendizagem e redenção, porque nós aprendemos, mas nós também nos redimimos. Por quê? Porque se somos todos espíritos, se somos todos almas imortais, espíritos imortais, e estamos aqui para progredir, nós partimos de qual ponto? Fomos criados por Deus, simples e ignorantes. E nós chegaremos aonde? À perfeição. Então, nós estamos aqui juntos e misturados para aprender e para nos redimir dos erros que tivemos em outras existências, dos erros que tivemos no passado. E a família é essa célula que vai nos ajudar a poder progredir. Agora, a velocidade desse progresso aí vai de cada um de nós, como nós já falamos em aulas anteriores. Então vamos avançar um pouquinho para a gente entender um pouco mais a respeito da família, do conceito de família dentro da doutrina espírita. Então aqui a gente vê famílias reunidas, a gente trouxe aqui umas fotinhos, e é claro que hoje em dia a gente tem famílias diversas, e todas devem ser respeitadas da mesma forma. E na pergunta 774, do Livro dos Espíritos, os espíritos vão dizer para Kardec que no homem, ou seja, em nós, além das necessidades físicas, há também a necessidade de progredir. Então vocês veem bem que progresso, progredir, é a finalidade maior do espírito encarnado. E aqui, nesse ensino, né, nesse ensinamento que os espíritos trazem para nós, falando sobre o homem, porque numa pergunta anterior ele fala sobre os animais, de como é a paternidade, de como são as famílias dos animais. Então é interessante que vocês leiam também o Livro dos Espíritos, porque lá tá tudo muito... Aqui a gente não tem tempo de aprofundar todos os ensinamentos e nem é o intuito desse curso específico. Mas é importante que nós entendamos. Então, caso nós tenhamos dúvida, é sempre bom recorrer ao Livro dos Espíritos para que a gente vá se familiarizando com a doutrina também. Então, os animais, eles têm a necessidade de reprodução, mas nós temos as necessidades físicas de reprodução e temos as necessidades, acima de tudo, de progredir. Então, as famílias são verdadeiras células, verdadeiras escolas, verdadeiros laboratórios, onde é possível que o espírito progrida. Essa é a finalidade maior das famílias. Agora, então, se o objetivo é progredir, como progredimos então?
como será, Marcela, que nós progredimos? E aí eu pergunto para todos vocês, como se dá esse progresso do espírito? Somente vivendo múltiplas existências é que teremos oportunidades de progredir e de corrigir os desenganos das existências anteriores. Vamos raciocinar. Se nós somos espíritos imperfeitos ainda, a caminho da perfeição, e se nós só progredirmos vivendo múltiplas existências, o que acontece quando a gente está em processo de aprendizado? O que acontece quando a gente está fazendo as coisas pela primeira vez? Quando a gente está aprendendo determinadas coisas? Quando a gente vai andar de bicicleta, por exemplo, a gente sobe na bicicleta, primeiro a bicicleta está com rodinha. Depois a gente tem alguém, geralmente, que ajuda a gente a segurar a bicicleta. A gente tira uma rodinha, a gente tira outra rodinha, e até a gente aprender a andar nessa bicicleta sem rodinha, quantas vezes a gente, de repente, não cai e levanta, né? Não desiste, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, sobe de novo na bicicleta e segue adiante. Até que chega um determinado momento que a gente já está andando naturalmente, como se nunca tivesse deixado de saber andar de bicicleta. Então, é a mesma coisa. Nós, enquanto espíritos imperfeitos, nós cometemos os nossos erros. E todas as vezes que nós reencarnamos, nós temos a oportunidade bendita e misericordiosa do Pai, que nos dá mais uma chance para que nós acertemos. Então, as nossas dívidas do passado, de encarnações passadas, elas vão ser o quê? Elas vão ser sanadas ao longo de uma nova existência. Então, se nós nos afastamos da lei de Deus, se nós formos contra as leis de Deus, se em algum momento nós nos afastamos dessa lei que está inscrita na nossa consciência, se em algum momento nós machucamos aquele que convive conosco, ou nós nos machucamos quanto espíritos imortais que somos, nós vamos precisar nos reajustar com a lei. Lembrando, e isso eu gosto sempre de deixar claro em todas as aulas, que não existe punição. Deus não castiga. O que nos condena é a nossa consciência, e o que nos liberta também é a nossa consciência. Quando nós cometemos um erro, aquilo fica marcado em nós, fica marcado na nossa consciência. E quando nós desencarnamos, nós pedimos uma nova oportunidade para que nós nos reajustemos com a lei e para que nós reparemos aquele erro que nós cometemos. E é assim que se dá o nosso progresso quanto espírito. Então, por isso que aqui nós dizemos que, vivendo múltiplas existências, é que nós teremos a oportunidade de progredir e de corrigir os desenganos das existências anteriores. Bom, Deus nos impõe então a reencarnação para nos fazer progredir, já vimos, já entendemos, e chegarmos a quê? Essa hora todo mundo já respondeu no chat, eu tenho certeza que vocês já sabem. Nós temos a reencarnação para nos fazer progredir, e progredindo nós chegamos aonde? A perfeição. Muito bem. Então vamos lá, olha, trouxe aqui esse esqueminha para a gente relembrar e entender mais uma vez. Quando somos criados, saímos das mãos de Deus, Deus nos cria como espíritos o quê? Simples e ignorantes. E aí, olha lá nós, simples e ignorantes, nós, através das reencarnações, através das múltiplas existências, através dos erros e acertos, nós vamos subindo na nossa escala espírita, na escala de evolução do espírito. Então, de simples e ignorantes, nós passamos, através da evolução moral e intelectual, nós passamos para espíritos imperfeitos. Então, vejam bem, vamos subindo de degrau em degrau quando nós formos evoluindo moral e intelectualmente quanto espíritos. Então, subimos o degrauzinho para espíritos imperfeitos, depois para espíritos bons e chegamos à perfeição, espíritos puros. Ah, Marcela, mas todos nós passamos por isso? Todos nós passamos por isso.
Mas então todos nós vamos chegar a espíritos puros? Porque eu estou achando que eu estou tão longe ainda disso. Todos nós vamos chegar a espíritos puros. Esse é o nosso destino. O nosso destino é a felicidade. A partir do momento que nós saímos das mãos do Pai, nós saímos das mãos de Deus, nós já estamos com o nosso passaporte carimbado, a nossa passagem comprada e o destino já está traçado, que é a perfeição. Então não se sintam desmotivados se nós ainda estivermos começando a nossa caminhada, se nós ainda estivermos iniciando ali, né, nos espíritos imperfeitos, mas tenhamos certeza que já saímos da ignorância, porque nós já nos encontramos num planeta, né, o planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, e mais para frente a gente vai ter uma aula sobre os espíritos, sobre os planetas, sobre a multiplicidade, né, dos planetas e das vidas que eles agregam em si, e estamos aqui para progredir, já saímos da ignorância e estamos a caminho da luz, estamos caminhando ali em direção a espíritos puros. Então não desanimemos, olhemos para frente, é para frente que se olha, olhemos para frente e sigamos o caminho do bem, sigamos o caminho do amor e estamos caminhando, tá? Bom, Joana de Ângeles tem um trechinho de um livro dela que ela fala sobre família o seguinte: renascemos não na família que gostaríamos, mas sim na família que precisamos para o nosso progresso. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Sabe aquela frase que muitos adolescentes falam, eu não pedi para nascer? E a gente sempre dá esse exemplo, eu gosto muito desse exemplo, porque isso é a maior mentira de todas, porque todo mundo pediu para nascer, e não só pediu, implorou para nascer, implorou para reencarnar, para poder progredir e se reajustar com aquilo que traz de dívidas. Então, Joana nos diz, e a espiritualidade, no Livro dos Espíritos, os livros de André Luiz, Chico Xavier, sempre nos dizem que nós estamos na família certa, no lugar certo. Então não adianta, muitas vezes a gente olha para os lados, olha para a nossa família e se sente um peixe fora d'água. Ou a gente tem um filho, a gente tem um marido ou alguém que a gente percebe que tem mais dificuldade de entrosamento com o resto do grupo. E aí a gente pergunta, olha, e a gente pode achar ou se perguntar, será que tem alguma coisa errada? Por que eu tô nessa família? Eu não mereço estar nessa família. Ou, nossa, que família é essa que eu tô? Não tenhamos mais dúvidas. Essa aula é para a gente não ter mais dúvida de que tá tudo certo. Que nós estamos na família que merecemos. Que nós renascemos na família não na família que nós gostaríamos, mas sim na família que precisamos para o nosso progresso. Então lembremos sempre de, por pior que as coisas possam parecer, lembremos sempre de nos agradecer, porque estamos no lugar que precisamos para o nosso progresso. Graças ao esquecimento do passado que temos em cada encarnação, nós não nos lembramos do nosso passado quanto espírito. Então nós não sabemos exatamente o que somos, o que fomos, o que fizemos. Aliás, o que somos nós sabemos, somos espíritos imortais em evolução. Agora não sabemos o que fizemos, não nos lembramos o que fizemos durante essa jornada. Então, na hora de reencarnar, os nossos amigos espirituais, eles nos ajudam nessa programação reencarnatória e nos colocam naquela família onde nós teremos a oportunidade de maior aprendizado. Então, às vezes, nós precisamos ir para uma família que é um pouco mais difícil, que tem pais mais castradores, pais mais severos, porque de repente somos espíritos muito libertinos, somos espíritos muito revoltados, somos espíritos que precisamos de controle. E às vezes a gente reencarna e aí pensa, nossa, meus pais não me deixam fazer nada, nossa, eu tive pais tão severos, eu não podia fazer nada, os meus pais isso, os meus pais aquilo, e tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E talvez, graças a pais tão severos,
foi possível que esse espírito ele não se desviasse daquela reencarnação, ele não cometesse mais erros, ou que ele pudesse progredir, aprender mesmo naquelas possibilidades. Então não tem também como a gente colocar tudo numa caixinha, cada caso específico é um caso, cada família é uma família, e nós não temos como saber isso. Nós temos sim como perceber certas coisas, como através do nosso autoconhecimento, porque através do nosso autoconhecimento a gente vai saber em que pontos a gente precisa ainda se ajustar, em que pontos a gente precisa melhorar, em que pontos a gente já progrediu, em que pontos a gente ainda precisa progredir, e só mesmo através desse convívio é que a gente vai progredindo, que a gente vai se lapidando, se melhorando. Então, na pergunta 774, que nós já falamos anteriormente, os espíritos nos dizem o seguinte, que os laços sociais, eles são necessários ao progresso e os laços de família, que são mais apertados, mais estreitos, tornam-se esses primeiros laços. Porque a gente tem os laços sociais, viver em sociedade. Viver em sociedade é muito importante, porque a gente precisa do convívio com os diferentes e também com os iguais para poder exercitar as nossas virtudes, aparar as nossas arestas, poder extinguir aqueles vícios milenares que nós trazemos conosco. Então, viver em sociedade é importante, mas para nós, onde é que nós aprendemos a viver em sociedade? O primeiro lugar onde nós vamos aprender a viver em sociedade é na família, que é exatamente por isso que os laços de família, eles são mais apertados. E nós precisamos trabalhar sempre, todos os dias, para que esses laços se apertem cada vez mais, porque a família é muito importante para o nosso progresso. E quis Deus que, por essa forma, através da família, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. É através da instituição da família que os homens aprendem a amar-se como irmãos. Porque se nós não conseguirmos amar aqueles que convivem conosco, os nossos pais, as nossas mães, irmãos, maridos, filhos, como é que nós vamos conseguir amar ao nosso próximo, amar aqueles, amar a nossa sociedade, respeitar, viver em comunidade? Se nós não aprendermos isso no nosso lar, no seio da nossa família, como nós vamos conseguir fazer isso na sociedade? Bom, agora, falei, e aí vem a pergunta. Mas Marcela, a vida em família é fácil? E aí eu devolvo a pergunta para vocês. A vida em família é fácil? Podem dizer aí para mim no chat. Viver em família é fácil? Uma vez eu escutei uma frase que é maravilhosa e é exatamente isso. Que família é aquele incômodo construtivo e necessário. Sabe aquele incômodo que é construtivo, mas que é necessário? E toda família é igual, só muda o endereço. A gente tem, todas as famílias têm os seus problemas, todos os relacionamentos são difíceis, todos os casamentos são difíceis e requerem o quê? Um exercício diário de paciência, de empatia, porque existem muitas dificuldades na convivência em família. Nesse período de quarentena, então, que todo mundo precisou se reunir, estar junto, ficar aí mais desconectado do mundo exterior, né? Eu ouvi histórias de verdadeiras transformações em família, né? De pessoas que estavam afastadas e que se reaproximaram, de pessoas que não estavam conseguindo conviver em família e tiveram que dar um jeito, porque filhos em casa, marido, todo mundo tendo que viver ali junto. Então foi um ensinamento muito grande. E como nada é por acaso, eu tenho certeza de que esse período todo que a gente está passando, de pandemia, está servindo para muitas lições, principalmente com relação à família, que andava um pouco esquecida para algumas pessoas. Então viver em família não é fácil. E a gente tem aqui uns slidezinhos falando disso, né? Que tem desentendimentos, tem brigas, tem confusões, tem as pessoas que não se dão bem, tem simpatias, tem antipatias, tem de tudo um pouco.
na família, no tempero da família, tem de tudo um pouco. Então não é fácil. Mesmo conviver, mesmo com aqueles que a gente ama muito, não é fácil. Porque fulaninho gosta de assistir o programa X na televisão. Beltrano pega o controle e muda de canal na hora da novela. Ciclano gosta de comer X coisa. Beltrano gosta de comer Y coisa. Beltrano sai do banheiro e deixa a toalha em cima da cama. Fulaninho não gosta da toalha em cima da cama. O outro sabe demonstrar afeto, o outro é mais retraído, é mais quieto. Um escuta música nas alturas, o outro já não gosta. E aí vem aquele almoço em família, no domingo, vem aquela torta maravilhosa, opa, vou comer, o primeiro pedaço é meu. De repente alguém já pegou o primeiro pedaço. Nada mais é seu, é tudo compartilhado. E você precisa aprender a conviver com tudo isso, você precisa ceder, você precisa compartilhar, você precisa ter paciência, ter empatia, ter compaixão. Você precisa aprender a respeitar aqueles que convivem com você. Você precisa aprender a obedecer, porque quando nós somos crianças precisamos aprender a obedecer nossos pais, nossos tios, nossos avós. Então é difícil, não é fácil. E os espíritos dizem o seguinte para nós: como compreender então, já que a gente tem tantas dificuldades em família, e algumas famílias mais dificuldades do que outras, como compreender então esse convívio todo com tantas dificuldades? Como a gente compreende? Só através da reencarnação. E essa é uma grande verdade. A gente só compreende a família, ter que viver, conviver numa mesma casa, num mesmo espaço físico, com tanta gente diferente uma da outra, a gente só consegue entender isso através da reencarnação. Se não fosse a reencarnação, a gente não teria como entender. Porque a doutrina espírita nos explica, e o Pai é tão misericordioso, tão maravilhoso conosco, que ele, através do esquecimento do passado, ele nos proporciona essa nova oportunidade de nós recebermos, por exemplo, como filhos, desafetos do nosso passado. E às vezes a gente recebe aquele filho lindinho, bonitinho, cheirosinho, bebezinho, não tem como resistir a tanta fofura. E a gente recebe esse espírito naquele corpinho indefeso, perfeitinho, para poder o quê? Para poder educar, para poder amparar, para poder amar incondicionalmente, porque é um amor muito grande de um pai para um filho. E muitas vezes são pessoas do nosso passado em que nós estamos em dívida. E só através da reencarnação nós vamos entender o porquê de tantas dificuldades. O porquê que às vezes a gente tem um filho mais difícil em casa. O porquê que às vezes a gente tem um pai e uma mãe mais difícil. O porquê da gente ter determinadas contendas com o marido, com a esposa. Então, quando a gente estuda, quando a gente entende a reencarnação, tudo isso fica mais fácil de compreender. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre essas simpatias e antipatias da família, dentro da família. Espíritos que reencarnam numa mesma família. Marcela, quem são esses espíritos que reencarnam numa mesma família, então? Eles podem ser o quê? Simpáticos, ou seja, espíritos simpáticos entre si. Olha que lindo. São o quê? São relacionamentos anteriores de afeição. Então, são espíritos que se conheciam anteriormente de outras vidas, mas que têm relacionamentos que nutrem entre eles muita afeição. São amigos espirituais de encarnações passadas. São os laços espirituais e não apenas os laços corporais, os laços sanguíneos. São conhecidos nossos do passado com os quais nós temos muita afeição e que reencarnam junto conosco para formar uma família. Mas também, não só de espíritos simpáticos se formam uma família. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Na maioria das vezes existe uma mistura aí de espíritos simpáticos com espíritos estranhos. Ou seja, são aqueles espíritos de relacionamentos anteriores de antipatia ou ódio. Aí é que o bicho pega pra gente, né? Então, mas sempre tem uma colher de chá,
porque na hora de montar esse planejamento reencarnatório, né, não vem só espíritos estranhos e não vem só espíritos simpáticos. Muitas vezes está tudo ali misturado para que a gente tenha um refrigério também, né? Então esses espíritos estranhos são relacionamentos anteriores de antipatia ou de ódio e que vão se unir a nós através dos laços corporais. Vamos deixar aqui bem claro que o pai e a mãe, eles não geram espíritos, eles geram os corpos que esses espíritos irão habitar. Só quem cria espíritos é Deus. Nós, enquanto pai e mãe, os homens, eles fornecem o que, o pai e a mãe? O invólucro corporal, o corpinho que aquele espírito vai receber para reencarnar. Isso também está na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos. Então, esses relacionamentos anteriores de antipatia ou de ódio, através dos laços corporais, a gente espera que eles se transformem em quê? Em laços espirituais, porque eles já vêm, né, já vem todo mundo junto e misturado como família para poder o quê? Acabar com esses laços de antipatia, de ódio, para poder zerar tudo isso. E a partir daí, a gente vai ampliando a nossa família espiritual, que é a família que verdadeiramente importa. Então, a ideia da reencarnação auxilia na compreensão das dificuldades da família. Exatamente aquilo que eu falei, as dificuldades entre marido e mulher, onde os dois vão precisar aparar as suas arestas. E é muito importante a gente falar disso, porque num momento que nós vivemos, onde os divórcios, onde as separações, onde as dissoluções do casamento têm acontecido com tanta frequência, e aqui eu não estou fazendo nem apologia e nem estou condenando nada, tá? Muito pelo contrário, mas é importante que a gente entenda melhor o papel da família para todos nós, o papel da família para nós enquanto espíritos, e para que nós nos esforcemos cada vez mais na manutenção, para apertar mesmo esses laços familiares que são tão importantes na vida do espírito para o nosso progresso. Também entre pais e filhos, quão importante é a relação entre pais e filhos, quão importante é a missão dos pais com os filhos, e a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Irmãos, a importância que tem a relação entre irmãos, entre saber conviver com os diferentes, com aquela pessoa que talvez não é igual a nós, mas que está ali no mesmo seio familiar e que tudo tem um motivo. Então a gente precisa entender a reencarnação para que nós possamos conviver melhor, tanto em família quanto em sociedade. Então, quem são os pais nesse processo de reencarnação? Quem são os pais? Aqueles que recebem esses filhos. Quem são os pais? São os responsáveis pela movimentação de todos os processos de amor e energia no trabalho de orientação educativa dos filhos. Então, os pais são espíritos imortais que recebem, né, no seio familiar os filhos para guiá-los através do amor, da energia, da orientação, da educação desses filhos. E quem são os filhos, então? Quem são filhos? Tem até um livro que é muito... Eu esqueci agora de quem é o autor do livro, mas que é um livro muito famoso. Nossos filhos são espíritos. E que esclarece muito com relação a isso. Porque o pai, mãe, muitas vezes ele acha que o filho é dele, né? Ai, meu filho, assim como a gente também acha, meu marido, meu espírito, mas tenhamos na cabeça de uma vez por todas que todos nós somos espíritos individuais e imortais. Então ninguém é de ninguém. Nós somos espíritos imortais, todos nós. Então os filhos são empréstimos de Deus para os pais. São espíritos o quê? Milenares e imortais. Às vezes são espíritos com muito mais bagagem, com muito mais experiência do que os próprios pais. A gente não tem como saber isso. Mas é para a gente exercitar esse olhar diferenciado com relação aos filhos que chegam. Possuem vícios e virtudes, assim como os pais, assim como todos nós, assim como todos os espíritos imortais. E necessitam de carinho, orientação e disciplina. É importantíssimo isso.
Na questão 582, os espíritos nos dizem que maternidade e paternidade são missões. Ser pai e ser mãe é uma grande missão. Olha lá que lindinha. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Então, como a gente pode encaminhar um filho para o bem? Como a gente pode fazer isso? Através dos bons exemplos, que isso é muito importante, aquela coisa, né, que as palavras emocionam, mas o exemplo arrasta, né? As palavras são importantes, mas o exemplo é que arrasta. A gente tem que estar de acordo com aquilo que a gente fala, tem que estar de acordo com aquilo que a gente faz. Então, dando bons exemplos, ensinando, dando educação, dando orientação, estando sempre do lado. É um trabalho difícil, é uma missão importantíssima, mas é importante justamente porque trata da orientação para esses espíritos que estão chegando e que precisam seguir o caminho do bem, que precisam, que tem ali uma oportunidade de encarnação, de progredir. E é muito importante que desde cedo, desde muito pequeno, os pais deem essa orientação, deem esse rumo, deem essa educação para essas crianças, para esses espíritos que estão chegando. E os espíritos ainda nos dizem que os pais serão responsabilizados se vierem falir no desempenho de um filho. E aí os pais sempre ficam preocupados quando a gente fala a respeito disso, né? Mas poxa, então eu sou responsável nesse grau, nesse nível pelo meu filho? Bom, na pergunta 583, Kardec pergunta, e quando um filho se descaminha, os pais são responsáveis? Porque a gente viu anteriormente que os pais são responsáveis, né, pelo desvio dos seus filhos. Agora, quando o filho se desencaminha, os pais eles são responsáveis? E olha que coisa. Não. Os pais não são responsáveis se lhes dispensaram todos os cuidados necessários. Quanto piores as propensões do filho, mais pesada é a tarefa e maior é o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, se o pai e a mãe fizeram todo o possível, dando educação, dando amor, dando orientação, se os pais fizeram de tudo e ainda assim o filho se desencaminha ou escolhe outro caminho, porque ele tem essa possibilidade através do livre-arbítrio, que sempre é respeitado, os pais eles não serão responsáveis por isso, porque eles fizeram a parte que cabia a eles. Mas é preciso entender que o filho, em determinado momento, ele tem o livre-arbítrio e ele pode escolher por outro caminho. E é uma situação muito difícil. E aí a espiritualidade diz para nós que se os esforços forem em vão, né, se os esforços para conter aquele filho difícil forem em vão, o que nós, pais, podem fazer, o que os pais podem fazer? Não se sentir culpado, ter tranquilidade no coração e confiar na providência divina, entregá-lo a Deus, de que fizeram o melhor que podiam e, por isso, estão em paz, em tranquilidade, pedindo sempre por esse filho, óbvio, porque nenhum pai, nenhuma mãe deixa de pedir por um filho, e nós sabemos que a providência divina, ela não falha nunca. Então tenhamos isso em mente, para que nós não nos sintamos culpados, porque a culpa ela nos atrapalha muito, ela prende o nosso progresso, ela atrasa o nosso progresso quanto espírito. Bom, e na 775 é uma pergunta que eu considero extremamente importante, que Kardec pergunta o seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, durante toda a aula eu estou aqui falando para que nós possamos apertar cada vez mais, falando da importância do laço da família, a importância da família no nosso progresso, na nossa evolução quanto espíritos. Então, qual seria para a sociedade como um todo o resultado desse relaxamento desses laços de família? E olha o que os espíritos dizem para nós: um aumento do egoísmo. Então, o resultado do relaxamento dos laços de família é aumento do egoísmo. Será que seria bom? Eu trouxe essa gravurinha, que é muito interessante, né? Porque eu acho que ela consegue abarcar
bem o que é o egoísmo. E os espíritos dizem para nós, inclusive no Evangelho, no Livro dos Espíritos, eles dizem para nós que o egoísmo é a chaga da humanidade. É uma chaga que nós precisamos extirpar, cortar pela raiz. O egoísmo é algo que atravanca o nosso progresso, que nos deixa para trás quanto espíritos, que não nos faz amar ao próximo, que não nos faz ter empatia com o próximo, que não nos faz progredir. Então nós precisamos excluir o egoísmo dos nossos corações, do nosso espírito, da nossa sociedade. E isso só será possível através de quê? Do amor, de apertar esses laços de família, através da família. Eu sei que é difícil, mas é convivendo, como eu falei, convivendo com os diferentes que nós vamos evoluir, nós vamos progredir. Então, a reencarnação, vamos chegando já aqui na conclusão, a reencarnação amplia os laços de família e o plano divino é que com isso, né, nós temos a transformação dos laços corporais em laços espirituais. Lembra lá o que eu falei? Dos espíritos que reencarnam, aqueles espíritos que... os espíritos que têm... que reencarnam numa mesma família porque têm laços conosco de dívidas do passado ou de antipatia. Então, um dos objetivos da reencarnação é que esses laços que são só corporais se transformem em laços espirituais. E a partir disso, nós tenhamos cada vez mais uma família espiritual maior ainda. E esse é o plano divino. O plano divino é que nós tenhamos uma família universal, que nós tenhamos o amor universal, onde nós enxerguemos a todos como irmãos. É um plano bonito e é um plano que já está em andamento. A gente tem que ficar atento para caminhar junto com esse plano divino. E para finalizar, eu trouxe aqui um trechinho de um texto, um trechinho aqui de um texto do Divaldo Franco, Psicografia de Joana de Ângeles, né? Do espírito Joana de Ângeles, no livro Liberta-te do Mal. O espírito reencarnado, ele vem para evoluir, superar conflitos, ajustar-se ao ninho doméstico, num longo curso de amor fraternal. Apoia-te na fé que se torna base para a coragem na luta, trabalhando pelo bem, mesmo que de imediato os frutos que recolhas da sementeira da bondade apresentem-se amargos. Outros virão, no futuro, com sabor diferente e compensador. Então, encerrando aqui a nossa aula, eu espero que eu tenha podido passar para todos vocês a importância da instituição da família e a importância que cada vez mais nós possamos dar, que nós demos cada vez mais importância para aqueles que estão ao nosso lado nessa luta desse mundo de provas e expiações. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as provas e expiações, de todos os problemas, apesar de todo o incômodo construtivo que a família nos traz, que nós possamos agradecer a oportunidade bendita de poder termos nascido, termos encarnado, termos tido a família que necessitávamos, a família que era melhor para que o nosso progresso fosse feito. Se a família não foi tão boa assim, que nós não fiquemos tristes, nem fiquemos nos culpando, nem fiquemos olhando para trás, achando que Deus não gosta de nós, ou que Deus nos puniu, nos inserindo naquela família. Vamos pensar que tudo tem seu tempo, tudo tem o seu lugar, e que tudo tem o seu porquê. Que Deus é amor, Deus é misericórdia, e que nós passamos somente por aquilo que nós realmente precisamos passar. Então procuremos olhar de forma diferente para a nossa vida atual, lembrando da doutrina da reencarnação, lembrando que nós somos espíritos milenares, que nós somos espíritos imortais, e que aqui, nesse momento agora, nós não sabemos aquilo que tem escrito no nosso passado espiritual.
Então nós temos que confiar na previdência divina, confiar na providência divina, perdão, confiar em Deus, que é nosso Pai, e agradecer por estarmos aqui e por podermos ter a oportunidade de olharmos para frente e construir um novo caminho, construir um novo trajeto. E se temos uma família amorosa, se temos uma família de luz, que possamos também agradecer por estarmos nessa família e que possamos aproveitar a oportunidade que é estar numa família unida para poder progredir. Não desperdicemos essa oportunidade. Então, agradecendo imensamente ao Mestre Jesus, ao Pai amado, à doce Irmã Maria Angélica e pedindo para que os nossos benfeitores nos abençoem, para que nós tenhamos uma semana de muita paz, de muito amor, que abençoe as nossas famílias e que nos deem a força e a coragem necessárias para enfrentarmos aquilo que tivermos que enfrentar durante essa encarnação. Sempre tendo em mente de que o Senhor é o nosso pastor e que nada há de nos faltar. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a aula até o fim e até semana que vem com mais uma aula, já chegando aí na reta final do nosso curso. Um beijo enorme para todos vocês.